Senhora, a gente quer saber um pouco da sua história, assim. Eu sei um pouco, mas eu quero entender mais ainda. Quem é Alcione? De onde é que Alcione saiu? O que fez Alcione entrar no bodybuilding? Alcione é uma baiana, né? Vim para o estado de São Paulo com 18 anos para trabalhar, né? Trabalhar em? Trabalhar com o que tivesse. Ok, Né? Quando eu morava no Nordeste, eu trabalhava em casa de família, ok. né? Eu trabalhava na feira. E quando a gente sai do nordestino em si até hoje, né? A base nordestina é que o estado de São Paulo abre mais oportunidades de trabalho, né? Então a gente vem com aquele sonho de querer melhorar de vida, né? Melhorar a condição financeira e ter uma longevidade agradável, né? Uma vida boa. E aí, quando eu saí do Nordeste com 18 anos, eu cheguei no estado de São Paulo. Meu primeiro trabalho foi em loja de roupa, aqui, né? Ok. Com 15 dias que eu cheguei em São Vicente, eu fui para o centro de São Vicente e consegui um trabalho que era final de ano, de 2003. E aí eu comecei a trabalhar em loja de roupa, depois eu fui trabalhar em supermercado, caixa de supermercado, padaria, né? Nesse meio tempo fazia faxina, né? Aí teve um período que eu fiquei desempregada, vendia água no semáforo, né? E depois eu fui trabalhar de vendedora de móveis, né? E trabalhei bastante tempo de vendedora de móveis. Foi quando eu comecei a minha faculdade de educação física, né? E meu objetivo de vida sempre foi eh, ser diferente do que eu vivi, né? Porque a minha base familiar, eu não tive, eu posso falar para você que se você me perguntar, tem muitas pessoas que falam assim, você gostaria de voltar à sua infância? Eu acho que eu sou uma das poucas que falaria que não, né? Tive alguma Porque a dificuldade na minha infância? infância foi muito sofrida. Comecei a trabalhar com 12 Você anos. tem liberdade de falar o que foi tão difícil na sua infância? Sim, a minha infância foi baseado em 4 irmãos homens, a minha mãe só. A minha mãe saiu de um interior da Bahia com 6 filhos, eu e mais 5 irmãos, né? 4 homens e uma mulher. E a minha mãe teve problema com o alcoolismo, né? Minha mãe foi alcoólatra a vida inteira, né? Desde que eu me conheço por gente, na verdade. O meu pai era um caminhoneiro, que inclusive na época que minha mãe estava grávida, ele pegou minha mãe no interior e levou para outra cidade chamada Esplanada, que foi onde eu nasci. Minha mãe estava grávida e quando minha mãe chegou na cidade, descobriu que ele era casado e tinha uma família lá. Ele levou a minha mãe para a cidade. Aí minha mãe morou na rua com meus irmãos, grávida, né? E foi quando a minha mãe entrou no alcoolismo. Então, quando eu nasci, a minha mãe já estava dependente de álcool. Então, assim, a minha infância inteira, minha mãe foi dependente de álcool, né? E minha mãe bebia muito. E meus irmãos, infelizmente, alguns foram para as drogas, né? E para o álcool também, né? E seguiram o caminho da minha mãe, porque é muito mais difícil, né? O homem, não, o homem de modo geral, ainda mais quando é do Nordeste, meus irmãos são todos analfabetos, ninguém estudou. Eu sou a única da família que tem uma formação, né? O meu irmão, que é depois de mim, que eu sou a mais nova, né? Logo em seguida vem ele. Meu irmão, ele conversa comigo por desenho, por memes. Ele manda uma carinha de coração, eu respondo com uma carinha de coração. Ele manda um sorriso, eu mando um sorriso, porque ele não sabe ler, ele não Sabe sabe escrever, ele escrever? não sabe nada, Caramba. né? Então, assim, a minha infância foi muito dura. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Cuidava de 2 crianças e de um senhor cego. E na época eu lembro que eu recebia R$ 5 por mês. Eu dava R$ 4 para minha mãe e deixava R$ 1 para comprar cachorro quente Caramba. na escola, né? Então, o que eu Com aprendi. quantos anos isso? 12 anos. 12 anos. Com 12 anos eu era uma criança aqui, outra aqui do lado. E meus amiguinhos tudo passando para brincar e eu cuidando de 2 crianças. Porque senão não tinha o que comer, né? E aí a comida, quando a gente conseguia comer um alimento saudável, que era uma proteína, que era um frango, alguma coisa do tipo, o que eu fazia? Toda sexta-feira tinha uma senhora lá que vendia os miúdos do boi, né? Ela comprava, a gente ia para o matadouro na sexta-feira à noite, isso eu com 12, 13 anos. Ia pro matadouro, que era longe, bem longe, a gente ia de carroça, esperava matar o boi, e aí ela pegava os miúdos, a gente levava para casa dela, passava a noite, a madrugada inteira, porque a feira era no sábado, a madrugada inteira limpando tripa, bofe, fígado, limpando a Que é madrugada toda bofe? do boi. O ser humano também tem. É uma parte como se fosse, não é o rim, é
onde guarda todo o bolo fecal. Uhum. Né? E tanto que quando você abre o do boi, quando você abre, vira um livro assim, e você consegue tirar página por página a sujeira, que é a tritura Isso descarta. a sujeira sim, aí fica só a outra parte. Aí você tem que ferver na água, limpar mesmo com a faca, e fica igual um livro mesmo, assim, sabe? E aí a gente passava a madrugada inteira trabalhando, para no sábado, 5 horas da manhã, ela juntava um saquinho com os miúdos e dava um saquinho para cada um, porque a gente não recebia dinheiro, a gente recebia o saquinho dos miúdos para levar para casa para comer, né? Era isso que eu comia todo sábado, que tinha. Quando não, a minha mãe, o meu vizinho de 2 casas do lado, criava galinha. Aí minha mãe pulava a cerca, quebrava a cerca do vizinho, quebrava da gente para a galinha do vizinho entrar na nossa cerca, para matar a galinha, para poder a gente O vizinho sabia disso ou ele vai saber agora? Não, ele morreu já. Ah, então pode contar. Por isso que eu tô contando. A gente roubava manga no pé do quintal do... É assim, a gente fala roubar, mas eu acho que era para sobrevivência, né? Eu vivia Pra comer. para comer. Tinha uma frutinha chamada maçaranduba que a gente ia no meio do mato, e essa maçaranduba ela tem uma cola nela branca, que quando a gente... amarelinha? Ela é vermelhinha, é meio vermelhinha. Maçaranduba. Coloca aí, Braguinha, pra gente ver. É, maçaranduba. E aí a gente comia ela e colava a boca ficava toda colada. Então eu passava o dia inteiro no mato catando maçaranduba para comer. Figo fazia isso também. Figo, já comeu figo? Figo. Até boca arrebentar. Caju. Até boca arrebentar, mano. E assim, não tinha geladeira na minha casa, não tinha TV. Eu lembro que a gente ia para casa do vizinho, era a única na rua, essa frutinha. Isso. E ela tem uma cola nela que cola a boca. Cola a boca? Quando você come muito, você cola. E eu passava o dia inteiro no mato catando isso aí pra comer, não tinha comida em casa. Quando eu chegava em casa, minha mãe tava bêbada, né? Aí quando eu chegava em casa com a boca colando, filha, ela sabia que eu tava no meio do mato. Dava uma surra. Eu tava no meio do mato, ainda apanhava ainda. Ô, Braguinha, ela só tem esse nome ou ela tem outro nome? E é africana ainda. É umas frutas exóticas, né? Que só dá no meio do mato mesmo, assim, nasce do nada. Quando você rouba assim do vizinho é mais gostoso, né? Não, eu ia direto. Eu era moleque. Era cana, era manga. Os caras tinham aquelas espingardas de pressão de ar. Derrubava tudo. Os caras, Nossa, eu brinquei dono muito vinham, disso. pá! Cartucho. Mano, nossa, era intentado. Ó, outros nomes dela é maçaranduba amarela, maçaranduba de leite, maçaranduba mansa, Mas é tudo maçaranduba preta, isso. É árvore com cerca de 40 a 50 metros de altura, grande. copa arredondada e aberta, né? Então a ponta dela é bem aberta assim. Tronco ereto e cilíndrico, 1,5 m de diâmetro, mano. Tipo, Grande. Bom, porque, tipo, dela como ela é uma árvore grande, de longe a gente via que tinha aí. Fácil subir também, né? Fácil subir. Nossa, eu era um menino, andava. Eu gostava bastante daquela ameixa amarela. Subia a árvore pra pegar. Mano, teve uma infância. Infância top, né? É Sim. top. A única que não gosta é a Alcione, né? Se a gente Não. soubesse que a infância é boa, tinha aproveitado mais. Exatamente. Não queria não. Não, a Alcione não quer. É que a sua... Hoje eu dou muita risada da situação, porque eu conto as meninas dar risada. Falo, meu, só tu pra dar risada da situação. Mas era bem crítico mesmo. É que assim, você é hoje porque você passou muita coisa lá atrás, né? Sim, não, e eu agradeço a Deus todos Por isso os que dias. você dá risada Às quando você vezes, viaja pra fora e dá... Sim, nossa, eu fico muito feliz, perrengue, cara. porque, pô... Não, eu falo, você é doido, eu fico muito feliz.